Olá, aluno. Olá, aluna. Eu espero que todos estejam muito bem. Nós vamos dar sequência, então, ao estudo do pós-modernismo, né? Anteriormente, nós estudamos os 5 movimentos que aconteceram a partir da década de 60, dentro dos poemas, né? Agora a gente vai ver alguns manifestos que acontecem na prosa, né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, né? Inicia-se a partir da década de 60, mas o movimento da prosa, turma, vai se intensificar a partir da década de 70, né? Então, aqui não vai mais haver nenhum tipo de limite de gênero literário, né? Então, são novas possibilidades dentro do texto literário, tá? Então, eu dividi para vocês nas principais vertentes em que as obras elas vão se ramificar, certo? Então nós vamos ter lá o romance regionalista, o romance intimista, iniciado pela Clarice Lispector, que nós vimos lá na terceira geração do modernismo, né? Nós vamos ter o urbano social, nós vamos ter o romance político, nós vamos ter o realismo fantástico, e aí a gente vai ter o ápice do conto da crônica, né? Então esses são os principais movimentos dentro da prosa, tudo bem? Então olha só, dentro do romance regionalista, né, nós vamos continuar, né, com a ideia da retratação do homem, né, dentro do campo, né, no ambiente das zonas rurais. Tá? Dentro do romance regionalista, turma, os autores vão buscar representar, né, a literatura como instrumento de denúncia, ou seja, nós temos, vamos representar sim, né, como o país tendo problemas sociais, né, vai continuar a questão da miséria, né, principalmente essa temática ela é muito forte, tá? Ou seja, vai se falar dos problemas geográficos, né, e dos problemas sociais que acontecem no nosso país, tá? Aqui nós temos nomes bem importantes, né, talvez um dos mais conhecidos seja o Antônio Calado, né? Mas nós temos aí o José Cândido de Carvalho, nós temos o Herberto Salles, nós temos o Mário Palmério, né? Então, nomes importantes aí que surgem a partir da década de 70, né? Dentro do romance regionalista, tudo bem? Quando a gente fala do romance intimista, lembra que o romance intimista é aquele que olha para as indagações, para o próprio ser, né? Quem sou eu? Para onde eu preciso ir? Né? É aquela consequência do existencialismo, da poesia do existencialismo, né? Da poesia, da filosofia do existencialismo. Ou seja, eu faço uma sondagem interior, ok? Eu vou olhar para o meu eu, certo? Então, é muito parecido com o que a Clarice Lispector fazia lá na terceira geração, né? Então, esse olhar intimista, tá? Aqui nós temos, talvez, não é um romance tão limitado como foi da Clarice Lispector, né? Ele é um pouquinho mais rápido, né? Porque a nova sociedade exige que a leitura ela seja também mais rápida, tá? Mas ela continua olhando, ela fazendo uma sondagem do ser humano, né, sobre os principais problemas, as principais indagações, né, dos seres humanos. Aqui nós temos nomes importantíssimos, né? Nós vamos encontrar Rubem Fonseca, nós vamos encontrar Dalton Trevisan, nós encontramos Ricardo Ramos, Luiz Vilela, o Marcos Rey, tá? Então, a romance intimista, né, lidando com essas indagações dos seres humanos, tudo bem? Vamos ver também romances atrelados ao urbano social, né? Então aqui nós vamos ver os grandes problemas dos centros urbanos, então romance regionalista do rural, né? E o urbano social, nós vamos encontrar os problemas da onde? Dos grandes centros das cidades, certo? Então aqui a gente vai, o que nós vamos perceber nos romances produzidos nesse período, né? A marginalização, a violência urbana, a angústia, a questão da solidão, né? A luta de classes, a burguesia e o proletariado, né? Sempre naquela busca incansável, né? Por uma ascensão social, né? Essa luta de classes. Então, tudo isso a gente vai ver aqui dentro dessa obra.
tá? Aqui dentro dessa temática. Aqui nós temos um número bem considerável de autores que vocês já devem conhecer, né? E autores atuais, né? Nós temos a Lígia Fagundes Telles, né? Nós temos o Altran Dourado, nós temos o Josué Montelo, nós temos Chico Buarque, né? A Lia Luft, o Fernando Sabino, tá? Que são nomes consideravelmente importantes dentro dessa premissa urbana, né? Que a gente conhece também, tá? Nós vamos encontrar também o romance político, né? E aqui talvez se destaca dentro desse romance político uma vertente chamada romance-reportagem, né? Que é quase como se fosse uma crônica, né? Mas a crônica, lembram que ela é curtinha, então romance político, né? Por que vai ser romance-reportagem? Né? Porque é a partir de relatos, né? Então, ligada a esse aspecto jornalístico, certo? A gente vai lidar com histórias em que se denunciam todos os protestos que ocorreram, né? Principalmente em relação às torturas, tá? Com Ignácio de Loyola Brandão, né? Com Rubem Fonseca, tá? O Antônio Calado também aparece aqui. Nós temos outros nomes importantes aqui, né? Nós temos o Ariano Suassuna, João Ubaldo Ribeiro, nós vamos ter o Rubem Fonseca, acho que eu já falei, né? O Rubem Fonseca na romance reportagem. Nós vamos ter o Marcelo Rubens Paiva, tá? Então, nomes bem importantes dentro da história. Tem uma outra obra que também é mais histórica, né? Mas também faz parte desse romance político, que é a Olga, né? Que vai falar da família Prestes, tá? Que é do Fernando Moraes, inclusive já virou minissérie, se eu não me engano, minissérie ou filme, tá? Então, Olga, que é bem conhecido e é produzido também nesta perspectiva. Tudo bem? Além disso, pessoal, nós vamos ter talvez o que eu mais goste, né? Que é o realismo fantástico, tá? O realismo fantástico aqui adentra ao terror, ao suspense, tá? Então, vai se construir histórias que representem, né, o Brasil a partir das situações mais absurdas e mais assustadoras possíveis, né? Exemplo claro disso é do Érico Veríssimo, quando ele escreve Incidente em Antares, né? O próprio Moacir Scliar também é um representante bem importante desse fenômeno, né? Do realismo fantástico, né? O que é o realismo fantástico? Né? É falar coisas improváveis que aconteceriam, né? Como Incidente em Antares, que todos ressuscitam, né? Os mortos ressuscitam, tá? Nós temos o João José Veiga, tá? O Murilo Rubião, né? Que é o grande pioneiro, que é quem inicia, né, essa perspectiva, claro, inspirado na Europa, mas é também trazido e adaptado aqui ao nosso país, né? E claro que a gente não pode deixar de colocar em evidência também o conto e a crônica, né? Já que eles, dadas todas as situações de velocidade em que o nosso mundo ele vai se adentrando, a gente não consegue mais seguir naquela mesma perspectiva de tantos romances, né? Lembro que quando eu falo de romances é pela extensão da obra, né? Então, lembro que nós temos uma ordem hierárquica de acordo com o tamanho das obras. Nós temos lá o romance, a novela, aí nós temos o conto, daí nós temos a crônica e daí nós temos a fábula, tá? Todas elas de acordo com a quantidade de palavras, tá? Então, tanto o conto quanto a crônica vai se intensificar a partir da década de 60, né? Nós temos nomes significativos aqui dentro dos contos, né? O próprio Dalton Trevisan, o Moacir Scliar, nós temos o Murilo Rubião, né? A Lígia Fagundes Telles, a Hilda Rist, né? Que é uma mulher, tá? O João José Veiga também, né? O Rubem Fonseca também escreve contos, tá? E assim também na crônica, tá? Na crônica nós também temos nomes importantes, né? Nós temos o Rubem Braga, nós vamos encontrar aí o João Ubaldo Ribeiro, o Luiz Fernando Veríssimo, a Marta Medeiro, né? Então o Fernando Sabino, tá? Nomes significativos que vão qualificar, né, as novas tendências da crônica, então, aqui no Brasil, principalmente a partir, então, da década de 70, tá?
Turma, então olha só, esses foram os principais nomes que surgem, tá, a partir da prosa. Então lembrem que os textos que vão ser escritos agora, eles vão ter essas características, né? Então, tudo que nós encontramos hoje como sendo literatura atualizada, literatura brasileira, foram inspirados nesses primeiros nomes. Então, se nós olharmos toda a trajetória histórica da prosa aqui no Brasil, né, desde que iniciou lá com a carta, né, do Pero Vaz de Caminha, né, com a evolução lá no Barroco, lá no Arcadismo, se intensifica o texto em prosa com os folhetins, lá no Romantismo, né, com José de Alencar, né, com a escritura da Moreninha, né, que foi o primeiro folhetim, né, depois lá com Machado de Assis no Realismo, tá? Depois o modernismo com com esse novo olhar, né, dizendo que a literatura ela serve para denunciar os problemas sociais, tá? Então tudo isso vai se concretizando, vai se construindo, né, um novo palco, um novo cenário para a nossa literatura nacional, né? Então façam aí as suas anotações e conversamos na sequência, tá bem? Um abraço a todos.